Olá a todos, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Diagnóstico Jurídico, pensado e formatado especialmente para você que é médico, que é profissional da saúde. Aqui a gente vem falando muito sobre o dia a dia dos médicos, das clínicas, e hoje vamos falar muito sobre gestão, sobre a jornada do paciente. Hoje aqui com a gente esse grande amigo, CEO da UNA, Felipe Guedes. Obrigado por ter aceito nosso convite. Felipe é engenheiro de produção formado pela Unifor. Vou te dar agora a oportunidade, Felipe, de falar um pouco com o nosso público para se apresentar e falar um pouco mais quem é o Felipe. Legal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, João Paulo, porque ambientes como esse, onde a gente precisa compartilhar conhecimento, falar um pouco mais da carreira e também ajudar quem está iniciando, né? Então você coloca e se propõe no mercado a levar um conteúdo acessível, didático, né, para os profissionais de saúde, que hoje tem o interesse de começar, né, de aprender e de errar o mínimo possível nesse início de carreira, e também aqueles que já estão numa carreira consolidada, eles puderem utilizar estratégias com outras pessoas que já viveram experiências como ele. Então quero te parabenizar por esse momento. Como você falou, sou engenheiro de produção, formado pela Unifor, tenho uma experiência há mais de 10 anos, principalmente na parte de consultoria e na parte comercial, onde minha carreira ela foi blocada durante 2 momentos. Onde no primeiro momento eu trabalhei numa grande empresa de consultoria, na área de estruturações comerciais, revisões de atendimentos, estruturações de equipe de marketing e de vendas. O segundo bloco da minha carreira foi onde eu consegui assumir, né, um grande grupo farmacêutico de produtos e medicamentos personalizados. E foi quando a gente conseguiu também evoluir e crescer esse grupo farmacêutico no Brasil. Então a minha experiência ela vem dentro dessa carreira há mais de 10 anos conduzindo tanto a área comercial de vendas, mas também assumindo a rédea. E agora, por último, eu tive o sonho, né, e Deus tocou no meu coração de eu assumir um novo projeto individual, onde eu abri a UNA, que é uma empresa que simplifica e aprimora toda a experiência de agendamento de médicos, clínicas e profissionais de saúde. E eu acho que é esse tema que a gente vai discutir hoje aqui. Perfeito. Felipe, cara, eu costumo chamar o Felipe de Guedes, então eu vou chamar de Guedes aqui, que fica mais fácil. Fica mais fácil. E vai fluir melhor te chamando de Guedes do que tá te chamando de Felipe, né? Sim, Guedes. Vamos lá, cara. Tu se formou em engenharia de produção, e quando tu se formou, tu já foi direto ao mercado de trabalho ali para essa empresa de consultoria? Ou não, tu teve alguma experiência anterior também? Sim. Logo no início, quando eu iniciei a faculdade, né, você precisa adquirir experiência. Sim. Né? Quando você começa em faculdade, qualquer tipo de curso que você se propõe a fazer, o interessante é você adquirir experiência para que você possa conseguir talvez um estágio ou um ambiente de trabalho que seja aquele que você esteja almejando. Sim. Então, a primeira dica, né? Então, quem inicia e já pensa que já vai pegar a melhor oportunidade naquele momento, não vai ser. Não vai ser. Então, o meu primeiro estágio, né, não, na verdade não foi estágio, foi jovem aprendiz, né? Eu fui jovem aprendiz do colégio onde eu estudei e fui auxiliar, por incrível que pareça, de secretariado, né? Então, eu auxiliava a parte de secretaria, e aquele momento foi onde eu consegui pegar bagagem, consegui aprender ferramentas como Excel, como outros tipos de ferramentas que até hoje são o que eu preciso para eu conduzir dentro do dia a dia. Então esse foi o primeiro momento, e logo depois eu fui conseguindo, e isso me deu a oportunidade de eu viver uma experiência que foi a abertura nessa empresa de consultoria. Tá? Da UNA, né? E o legal, que assim vendo tua carreira, que eu vi muito de perto, acompanhei muito de perto o crescimento, e essa ideia fantástica que é a UNA, e mais fantástica ainda o trabalho que vem sendo desempenhado, porque a gente tem alguns clientes em comum. Sim. E a gente vai perguntando, sabe, pegando feedbacks dos clientes, saber se está funcionando ou não. E os feedbacks são fantásticos. Ver o quê? Primeiro formado em engenharia de produção, logo depois foi para um grande grupo de consultoria, né? Então, o médico hoje, o dentista, a clínica, eles têm que funcionar realmente como empresa. Então, tu veio dessa visão empresarial, desse primeiro grande grupo de gestão e etc., de consultorias. E logo depois tu foi para um grande grupo farmacêutico, né, a nível Brasil, teve o conhecimento ali mais perto do mundo médico, né? Pôde entender melhor ali. Foi quantos anos nesse grupo farmacêutico?
Foram 4 anos. Então passou ali 4 anos vivendo e convivendo com médicos, com clínicas, né? E abriu a UNA, que é um segmento totalmente diferente dessas empresas que tu trabalhava, mas trazendo essa experiência, tanto da consultoria como da convivência, né? O que é que a UNA faz no dia a dia? Quando tu fala assim, a UNA ela é uma empresa que simplifica e aprimora toda a experiência do médico e da agenda. O que é isso? Perfeito. Só voltando um pouquinho, tá, João Paulo? Dentro de todos os movimentos de carreira, eu acho que muito dentro do que você se propõe a fazer, seja você dentro da sua própria clínica, seja você dentro de um hospital trabalhando para outro equipe, ou seja você dentro de um grupo de médicos que você trabalha, exemplo de anestesistas, né? Você tem que descobrir o seu propósito, né? Então, dentro desse início de carreira e meio de carreira, eu fiz uma avaliação para entender um pouquinho do meu propósito, seja eu trabalhando numa empresa de consultoria, seja como executivo, ou seja eu sou um CEO e fundador hoje da UNA. E o meu propósito era a realização. E o que é realização, quando eu consegui aprofundar um pouco mais, João Paulo? É pegar algo que eu tinha a competência de poder ajudar e deixar ele de outro momento. Então, não era ganhar dinheiro, não era ter a maior empresa, mas era eu poder, com a capacidade e a competência de agir, vir algo de uma forma, ou seja, um diagnóstico, e dentro daquelas oportunidades de melhorias eu deixar aquela estrutura de outra forma. Então a UNA, né, ela como uma empresa que preza muito pelo fundador, né, e trouxe isso dentro da raiz do meu propósito, a nossa visão é ser referência para os nossos clientes em um atendimento ágil e inteligente, vírgula, evoluindo a carreira dele. Então o que é que eu quero dizer isso? Eu trago a parte do meu propósito de vida, que é significar a parte da realização e trago para os nossos clientes. Então é isso que a gente tenta fazer na prática, né? Então a gente simplifica através de quê? Revisando processos, melhorando abordagens. A gente melhora a experiência como? Revisando a abordagem, criando os formatos interativos e qualificando. Isso tudo a gente faz, João Paulo, através de secretárias virtuais de vendas. Então, são pessoas, né? São pessoas, né? Então, quando alguém pergunta se a gente trabalha com um robô, na verdade, nós posicionamos a nossa empresa como uma agenda inteligente e humanizada. A inteligência é todos os conhecimentos que a gente traz da época de consultoria, da época de executivo e das tecnologias que hoje tem no mercado. Capacitamos as nossas secretárias e desenvolvemos ela nos soft skills que é o core da UNA, que são vendas, né? Que isso é uma das coisas que mais o mercado ele sente o nosso diferencial. É a visão de resultado e trazer para uma simplicidade de um agendamento aquele valor o gostinho de vender para aquele paciente, né? Então, na prática, tu assume a agenda ali do profissional, né? Tu não substitui a secretária dele. É engraçado, né? Teve uma vez que uma cliente, logo no início, e é muito comum, né, a gente entrar e às vezes já tem uma secretária, né? E essa cliente, a secretária, ela mandou um WhatsApp para mim e a gente se apresentou e logo depois ela disse: não vai dar certo, porque vocês chegaram para tomar meu lugar. E naquele momento foi o primeiro caso, né, que eu disse, conflito com o secretário. E aí, na verdade, a gente não veio para substituir as secretárias, nós chegamos para ressignificar os papéis das secretárias. Que aí a gente, como eu passei muito tempo estruturando clínicas, entendendo e conversando com as secretárias, eu percebia que muitas vezes o médico, o dono da clínica, ele entendia que a secretária ela tinha que fazer todos os papéis. Ela tinha que enviar pagamento, ela tinha que vender procedimentos, ela tinha que realizar agendamento, ele tinha que reservar inclusive o jantar do final de semana. Então esses papéis e responsabilidades, em muitas vezes alocada apenas a uma pessoa, ela não conseguia exigir e entregar o resultado que muitas vezes aquele médico, aquela clínica precisava. E muitas vezes que é o principal que ela deveria fazer, né? E ela tá ali atribulada, com várias funções acumuladas. Perfeito. Então assim, é muito comum, tá? Quando a gente chega, tem uma das primeiras coisas que nós realizamos são a redefinição dos papéis e responsabilidades. Então, todo contato com clínicas ou com o seu agendamento, tá?
é muito comum chegar a várias demandas. Então pode chegar envio de notas fiscais, dúvidas ou efeitos colaterais sobre algum tratamento, alguma renovação de receita. E muitas vezes, quando você não tem clareza de quem faz aquilo, acaba que aquelas pendências vão sendo deixadas para o lado. E aí você começa a ter reclamações de cliente. Poxa, seu atendimento não está indo muito bem, doutor. Já pedi para a sua secretária a nota fiscal. Só que a secretária, ela cobrou a contabilidade. A contabilidade está aguardando a atualização do CNPJ do médico. Então, nessa cadeia toda, onde é que vai ser impactado? A percepção do cliente. Do cliente, a experiência. Exatamente. Então, quando a gente entra nessa redefinição de papéis e responsabilidades, João Paulo, é muito comum, logo de cara, a gente já ter um ganho. Por quê? Porque o cliente ele começa a ter clareza aonde é o local que ele precisa acompanhar, responsabilizar e cobrar os prazos. Então vocês trazem uma melhoria para o atendimento online, né? Perfeito. Cliente, e a secretária vai estar ali basicamente trazendo uma melhoria também no atendimento presencial, na hora de receber o paciente na clínica, na hora de atendê-lo, de recepcioná-lo, né? E aí é muito comum, João Paulo, que as clínicas elas começam a evoluir, né? Quando você começa a organizar, naturalmente o paciente ele começa a ter um conforto melhor dentro daquilo ali, o tratamento dele começa a ser mais acessível e começa a retornar isso através de novos pacientes. Isso é natural, né? Quando isso acontece, o volume aumenta. E pelo volume aumentar, sempre essas estruturas de atendimento e de agendamentos, que hoje o principal canal é pelo WhatsApp, né? Tiro em consideração algumas especialidades, como geriatria. Tá? Sim. Mas a maioria é pelo WhatsApp. Ele começa a ter um volume maior. Graças a Deus. Eu digo todo cliente, Felipe, eu preciso contratar agora minha recepcionista, uma pessoa interna. Eu não estou encontrando, eu estou com esse problema. Eu disse, senhor médico, você está com o melhor dos problemas. Ou seja, a demanda está chegando, ele precisa reorganizar. Então, quando acontece essa volumetria maior, é natural a gente ter um atendimento remoto, que normalmente é conhecido como uma central de relacionamento remoto. Então, grandes clínicas que você vai ver, ou se eles tiverem já uma estrutura redistribuídas, ou eles têm dentro da própria clínica uma estrutura de atendimento remoto já centralizada para todas essas demandas que aumentam com a evolução da clínica. Tá? Então, tu consegue organizar, né? Quando tu chega, Perfeito. Muitas vezes deve estar uma bagunça ali, né? Perfeito. E aí tu consegue organizar. Perfeito. E dentro dessa organização tu consegue metrificar para o médico. Sim. Por exemplo, doutor, doutora, você vinha tendo uma média de 20 consultas por mês. Após a nossa chegada, nesses 3 meses aqui, a sua média aumentou para 30 consultas por mês. E tu sente esse impacto que, por conta do teu trabalho, não só de organizar e dar uma fluidez melhor, mas também melhora a quantidade de retornos de pacientes e de marcação de novos clientes? Sim. E aí, João Paulo, é muito interessante porque eu resgato novamente do propósito, realização. Não tem nada, né, eu costumo dizer que nossos clientes não tem nada que assegure uma relação profissional entre uma empresa e um prestador de serviço se não for resultado associado. Então tudo isso só faz sentido eu organizar, tirar a sobrecarga, se no final das contas tiver um resultado no final. Com certeza. Então esse resultado... Porque tudo é troca, né? Claro. Né? E esse resultado, muitas vezes, ele não é metrificado. Muitas vezes não. Grande parte, né? Talvez 1% dos clientes que eu entro tem essas métricas, né? E com a evolução e a profissionalização hoje na área de saúde, que exige o profissional de saúde entender de marketing, de tráfego, de atendimento, de experiência, de jurídico, de processos, acaba que muitas vezes ele não sabe responsabilizar e cobrar os indicadores corretos dentro de cada área. Como eu disse, a minha carreira como consultor, ela me facilitou muito esse aprendizado. Porque a gestão de indicadores era uma premissa do consultor. Ele precisa metrificar para ele diagnosticar, para ele sugerir, para ele acompanhar e para ele checar se aquele resultado de consultoria realmente gera valor para aquele cliente.
Então isso eu trago como base no dia a dia do nosso trabalho. Então as métricas elas são acompanhadas desde dashboards, BIs e os principais indicadores, né, para você que é profissional de saúde. E se você não atende, você precisa gerenciar. Se você pensa que a taxa do clique que você está pagando é a única taxa de indicador que você precisa controlar, você está errado. Você está errado. Você tem que qualificar alguns indicadores que são bases e premissas. Quantidade de leads, premissa. Leads qualificados, porque aí é uma coisa muito engraçada. O marketing ele disse, secretário, eu estou passando 200 leads. Mas esse lead, ele está qualificado? É o tal do topo do funil e do... Esse lead, ele responde a primeira saudação inicial para demonstrar o interesse dele? Não. Então aqui já é uma primeira quebra de taxa de conversão. Então dentro desse funil entre marketing e vendas, sales, existem algumas interseções que eles precisam ser gerenciadas. E só se você tiver profissionalização, pessoa com visão de resultado e metrificação é que você vai conseguir enxergar aonde é que você precisa atuar dentro desse funil. Se é na taxa de conversão inicial entre marketing e contato inicial, se é na abordagem do perfil do cliente, o contato inicial e a conscientização, onde você pode utilizar vídeos, áudios, campanhas específicas, convites para lives para determinados público que ainda não engajou dentro da sua consulta, mas é um lead que você está morno e você pode conseguir nutrir ele e conscientizar de outra forma. Só que imagina muitas vezes, João Paulo, você como médico ter que se capacitar logo ao retornar, você ter que treinar a sua secretária, depois você ter que acompanhar. Então, o grande diferencial de ter uma empresa como a UNA é que você contrata não uma secretária, você contrata uma solução, que ela já está envolvida. E uma das soluções, uma etapa da solução UNA é a secretária, mas não é a única coisa que eu imagino que dentro da tua gestão e dos teus indicadores internos, né, os teus treinamentos, a tua secretária... elas já estão ali treinadas, elas são treinadas, preparadas para trazer aquele resultado que é o que o médico vai esperar e que tu vai mostrar para ele, né? Com números e tudo mais. Quando tu contrata uma secretária, até ela entrar realmente na tua operação, como é que é esse dia a dia dela, como é que é esse treinamento dela? Legal. Foi engraçado que eu tirei agora isso agora, como a empresa ela vem crescendo, ela vem atraindo excelentes talentos, né? E talentos é a melhor coisa que você pode colocar dentro da sua empresa. Porque talento é aquela pessoa nata, que ela já tem uma predisposição para algo. Tem que dar uma lapidada. E se você treina, você lapida, você acompanha de perto, você vai ter o potencial máximo que ela possa te entregar. Então, recentemente a gente teve um talento que saiu de uma empresa, de um grande grupo hospitalar, né? E ela entrou. Um grupo de hospitalar que tem mais de 5 hospitais, né? Mais de 1.000 funcionários. E quando ela entrou com a gente, uma das primeiras coisas que ela disse assim, Sr. Felipe, eu nunca vi uma integração que a gente chama de onboarding tão próximo como vocês fazem aqui. E por quê? Porque a gente entrega percepção de valor. Então essa pessoa que ela entra, ela pode ser a primeira vez que ela está entrando em contato com aquele cliente. Porém, ela já passou 30 dias apenas de treinamento. Então a gente tem internamente 30 dias focados só em treinamento. Hoje nós temos uma rede de gente em gestão que só cuida de integração, recrutamento, feedback e treinamento. Por quê? Porque a gente trata com pessoas. E isso é uma das coisas que a gente mais valoriza. Valoriza, com certeza. E já para o cliente, Guedes, como é que é a integração do cliente? O cara fechou contigo, tá aqui assistindo nosso podcast, cara, é isso que eu preciso para minha empresa, para minha clínica, vou fechar com a UNA. Como é que funciona? Tu atende o Brasil todo, também não atende? Como é que tá a UNA? Legal. Hoje a gente está, nessa semana a gente completou o 9º estado e hoje nós temos em 3 regiões. Então tu consegue atender em qualquer canto do país? Na verdade eu comecei a atender fora, né, do estado, né, que é onde a gente atua, né, que é aqui no Ceará, e a nossa localização fica ali no nosso escritório em Fortaleza, mas a maioria dos nossos clientes, hoje cerca de 75%, é fora do nosso estado. Por quê? Porque essa necessidade, né, que o médico tinha de atender em um local, atender em outro,
ter um processo de profissionalização, de experiência, ter os dados do paciente, ter o acompanhamento em retornar para ele, já era algo que fora do estado eles tinham como comum. Então, quando nós chegamos com uma empresa, como uma solução dessa, a necessidade do mercado já estava alta, estava aquecida. Sim. Então, quando nós entramos com o método, realmente foi o casamento perfeito. E acabou que agora clientes de fora indicam para clientes aqui do estado, para você ter noção, né? Mas respondendo a tua pergunta sobre a integração do cliente, né? Um cliente fechou com a ONU. No cliente fechou com a ONU, nós temos um cronograma esperado. Do cliente ele fechar o contrato até ele iniciar com o atendimento da gente, normalmente dura de 2 semanas a 3 semanas. Por quê? Porque é uma das primeiras fases onde a gente chama de estruturação e implantação. Então toda essa documentação, essa base de conhecimento, essa base de treinamento, não só da assessora, mas da secretária, junto ao conhecimento e à especialidade da rotina daquele cliente, dura-se 3 semanas, desculpa. E esse período, o que é que nós fazemos? Nós construímos, primeiro, nós definimos um cliente oculto, que isso é muito engraçado, né? O cliente oculto, não é quer dizer que o seu atendimento está péssimo, mas existe uma metodologia e a gente quer saber o quanto o seu atendimento está aderente a essa metodologia. Então isso, traduzindo, é o diagnóstico, mas é o diagnóstico de atendimento e de agendamento, para a gente saber o quanto desses aspectos eles estão sendo fluindo e saber quais são as estratégias que já são validadas no mercado que vão surtir efeito. E o que precisa ser melhorado de forma personalizada naquele cliente. Perfeito. Né? Tem clientes, para você ter noção, tá, João Paulo, que dentro da nossa proposta, tá, comercial, eu presenteio, mesmo sem às vezes ele fechar, ele como cliente oculto. Por quê? Porque se ele tiver a oportunidade e a competência de entender o que é que ele precisa ser feito e conseguir executar, tá ótimo, eu consegui ajudar e evoluir a carreira dele, perfeito, a gente conseguiu atingir nossa visão. Caso ele não consiga, ele vai retornar para a gente e vai conversar, porque a gente deixou de alguma forma um impacto dentro daquela vida daquele cliente. Segunda coisa que nós fazemos, né, é uma avaliação comportamental com o nosso cliente. Isso eu introduzi, não era no início, né, e eu percebi que quando nós introduzimos a avaliação do perfil comportamental do cliente e onde todas as nossas secretárias nós temos mapeado o perfil comportamental, eu consegui fazer o casamento perfeito entre o perfil comportamental do cliente e o perfil comportamental da secretária. Então nós conseguimos equilibrar essa questão de comportamentos, que é uma coisa que a gente precisa levar em consideração no dia a dia. Se eu tenho um cliente que ele é mais objetivo, eu tenho que trazer uma secretária que seja mais objetiva. Se eu tenho uma pessoa que é mais planejadora e metódica, eu tenho que trazer outra pessoa que exige um planejamento e tem a metodologia dentro da prática comportamental dela. Então isso é um segundo momento que a gente faz. Terceiro momento que nós realizamos, nós vamos mapear, nós vamos rastrear toda a jornada com o paciente. Desde os contatos que eles têm via agendamento e todos os canais de comunicação remoto. Para o quê? Nós identificarmos o que é que nós podemos entregar de forma diferente para voltar novamente lá a aprimorar a experiência do paciente. Esse é o segundo momento. E o quarto momento que nós realizamos, João Paulo, é a apresentação, onde nós definimos, nós entendemos toda a jornada, identificamos quais foram as oportunidades e melhorias, conhecemos através de 2 formulários que sempre a gente realiza uma entrevista inicial com o cliente, que é o formulário de conhecendo o profissional e a especialidade, e se ele trabalha com outros procedimentos e aplicações, a gente também entende para estudar. E depois que a gente mapeia tudo isso, a gente faz a apresentação, né? Onde a gente apresenta todo o mapa da jornada com todas as metodologias de abordagens necessárias para cada checkpoint. Então no momento da integração, então tu vai percebendo e faz uma entrega realmente personalizada para cada cliente, né? Claro que pode ter ali pontos convergentes, a depender da especialidade ou até mesmo das pessoas, né, dos médicos e tudo mais. Tem pessoas mais parecidas umas com as outras, pessoas mais diferentes, como você bem falou. Mas é bem personalizado, né? E acredito que, então,
o método ele não se replica 100%, né? Não. Sempre tem uma diferença de um para outro, de uma forma... Esse é um documento inicial que a gente chama de playbook, né? Esse playbook é operacional. E esse playbook operacional ele é necessário a cada 6 meses ele ser revisitado. Sim. Por quê? Porque o paciente que eu atendia deste cliente no início, ele evoluiu. O comportamento evoluiu. A estrutura de marketing dele evoluiu. Então, a cada 6 meses, junto com a equipe médica, com o médico, com os gestores, vocês vão reanalisando. Perfeito. A gente vai fazendo essa atualização do manual do playbook. Então, eu tenho clientes hoje que vão fazer 12 meses com a gente, que a gente está indo para a segunda revisão de playbook operacional, para você entender. Felipe, e como é que tu sentiu essa dor no mercado? Porque aqui no escritório, nós somos um escritório que advoga em direito médico, né? Eu vejo muito que, na maioria das vezes, a secretária dos meus clientes médicos, é uma filha de um amigo do meu pai do interior para eu ajudar. Não, hoje estão profissionalizando mais, mas até 2 anos atrás sempre era alguém para ajudar e tudo mais, mas essa visão está começando a mudar. Mas como é que tu sentiu essa dor no mercado? O que é que te fez a ter essa ideia de criar a UNA e trazer essa solução? Porque pelo que eu estou vendo os números que você já me mostrou algumas outras vezes, é uma solução excelente para o mercado, né? Você vai fazer toda ali a rotina do cliente dentro da empresa, você vai ajudar, inclusive a secretária do médico lá, vai profissionalizar, vai trazer um atendimento melhor e mais adequado lá presencialmente e vai melhorar o onboard, né, o atendimento online ali vai ter uma resposta mais rápida muitas vezes, porque eu vejo, como eu advogo muito para médico, eu vejo muitos pacientes ali em algumas conversas, quando eu vou fazer a defesa, reclamando da demora, e eu acredito que na UNA deve ter um tempo limite de respostas, né, da secretária. Mas como é que tu trouxe essa ideia, de onde é que surgiu a UNA? Legal. Essa sua pergunta tem muito assunto interessante para a gente abordar nela, né? Desde tempo de resposta, né? E qual é o tempo de resposta ideal? Sim, então, qual assim, eu vou guardar essa temática, é muito interessante, mas eu vou focar nessa pergunta onde você me perguntou sobre aonde eu encontrei a oportunidade, né? Então, primeiro, sempre eu gostei e é um dos valores da gente, que é conexão com pessoas. Então eu sempre gostei de me envolver, né, com as pessoas. E em uma das experiências que eu tinha, uma das principais pessoas que era fundamental para abrir portas para eu visitar e apresentar eram as secretárias. E era muito engraçado porque eu precisava agendar um momento com o médico, né, que é na época de visitação, e a secretária normalmente ela estava se queixando. E aí eu levava chocolate, eu levava, às vezes, um presente. Tu tinha uma equipe também de representantes. Eu tinha uma equipe de representantes. E muitas vezes, e isso era legal, porque às vezes eu tinha representante que não conseguia cumprir, e aí quando ela dizia que ela não conseguia cumprir, ela me falou que era por conta que a secretária não tinha conseguido organizar a agenda, tinha tido muitos furos e estava... no dia um pouco mais comprometida. Aí eu disse, bicho, só que isso era acontecendo todos os dias. Então quando isso acontece todos os dias em diferentes realidades, existe uma dor, né? E aí foi quando, dentro desses movimentos, eu perguntava se, às vezes, para esse médico, que era parceiro, eu perguntava, você quer uma ajuda? E aí eu percebi que eu conseguia ajudar. Muito da expertise na época da gestão, da época da consultoria. Só que existe E aí eu comecei a ajudar, né? E quando eu percebi, ele necessitava que sempre eu estivesse ajudando. Por quê? Porque existia uma alta rotatividade das secretárias. Sim. E aí eu disse, nesse mercado eles não precisam só de ajuda. Eles precisam de uma solução, eles querem resolver. E aí foi quando eu tive a ideia de entregar essa ajuda em termos de estruturação e implantação, mas eu entregar isso através de resultados. Então é onde a gente faz a terceirização da secretária e assume a responsabilidade do resultado. Então a equipe é da gente, onde a gente consegue controlar,
gerenciar e assegurar que aquilo possa ser feito dentro daquela expectativa que ele tem. Excelente. E realmente o que tu estava falando é muito interessante, porque o médico ele vem, ele treina a secretária, ele acompanha a secretária, quando ela tá pegando, ela pede demissão. Perfeito. Perfeito. Isso é muito comum. Muito comum. E com relação ao tempo de atendimento, como é que vocês metrificam isso? Existe alguma meta lá para as secretárias responderem? Perfeito. Quando a gente fala de tempo de atendimento, né, existe tempos de atendimentos para grandes volumetrias. Vamos te dar um exemplo. Quando a gente trabalha com a volumetria de grandes centrais hospitalares, onde a gente também assume, em alguns momentos, centrais de mini hospitais ou grandes clínicas. Então, muitas vezes, esse tempo de resposta ele tem que ser qualificado para determinado público do cliente. Então, eu cheguei num cliente onde ele tinha um tempo de resposta de 4 dias. Quando eu consegui hoje, dentro da nossa empresa, entregar em 20 minutos, já é excelente. Né? Então, mas a maioria dos clientes, eles têm um tempo de resposta entre 10 e 15 minutos, onde é esse primeiro contato para qualificar, para conversar. Como a gente, em grande parte, a gente trabalha com clientes que atendem a um perfil de público particular, o público particular, ele quer ser assistido e quer ser conduzido. Você pode até levar uma conversa durante um dia. Se ele tiver uma ótima experiência nisso, o tempo de resposta naquilo não vai ser tão predominante. Não vai ser determinante, né? Para a experiência dele. Porém, se você resolver esse mesmo atendimento em 20 minutos, mas você não entregar uma experiência positiva em 20 minutos, ou seja, ele não ser assistido, ele não ser atendido às expectativas, ele não ser compreendido quais são os próximos daquilo, às vezes um tempo de atendimento de 20 minutos pode ter uma experiência negativa. Então, o que é que eu costumo falar para você, e posso dar uma dica agora para você? Identifique qual é o objetivo que o seu público ele espera, se é tempo de atendimento, condução e assistência. Porque dentro disso é onde você vai começar a ter métricas. Sim. Se ele, como esse centro hospitalar, o indicador-chave dele era o tempo de resposta, é o tempo de resposta que vai ser gerenciado. Se dentro de outro tipo de cliente da gente, onde o foco dele era ter um NPS, que é o Net Promoter Score, a experiência do paciente, de nota promotores, nota entre 95 e 100, vai ser esse indicador determinante para você saber se você está no caminho certo. Então, uma tomada de decisão, eu costumo dizer, uma tomada de decisão, ele não é uma análise de um único indicador. Ele é uma análise de uma experiência desse paciente que vai ser equilibrada dentro desses indicadores operacionais. Perfeito. E outra coisa, Felipe, então tu resolve a rotina do paciente, tu melhora a quantidade de agendamentos e tu ainda diminui o passivo trabalhista da clínica ou do hospital, porque ele vai estar terceirizando esse atendimento, né? Perfeito, né? Então, isso é uma das coisas que dentro da blindagem jurídica, né? Como a gente foca no resultado, isso é um dos fatores que eu deixo para o lado. Mas se ele for colocar no papel, ainda contratar uma empresa como a gente ainda é mais eficiente, tanto de forma financeira, quando você coloca encargos, férias, 13º, rescisões e riscos trabalhistas. Perfeito. Né? Então, essa dor de cabeça toda é junto com a nossa empresa, que a gente é especialista nisso, né? Em conduzir. Perfeito. Felipe, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Foi um episódio muito proveitoso, não tenho dúvidas que o nosso público vai sair daqui e vai entrar em contato com você. Desde já eu também deixo meus contatos à disposição para tirar eventuais dúvidas. O Felipe também é super acessível, manda uma mensagem para a Una. E cara, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui produzindo conteúdo, conversando e principalmente trazendo uma experiência positiva para os nossos ouvintes, né? Deixa aí teus contatos, com as tuas redes sociais, com a rede social da Una, para o pessoal poder te seguir. Legal. Quero te agradecer novamente, tá, João Paulo? Foi um bate-papo
que a gente nem viu o tempo passar, né? A gente conversava antes, cara, quanto tempo a gente vai passar, mas a gente nem viu o tempo passar. E o que eu posso falar também, para deixar uma dica, né, para o porquê é importante essa blindagem jurídica e o que é que eu percebo também dentro dos nossos clientes. Eu percebo que o médico ele só toma a decisão de ter esse acompanhamento e esse resguardo jurídico quando ele tem um problema. Então, você trabalhar com a prevenção, se você trabalhar com a rastreabilidade, com documentação e profissionalização desde o início, hoje é o que eu posso indicar e eu posso dar como dica aí para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que é tenha a rastreabilidade da informação, então invista em rastrear. O médico ele rastreia todo o prontuário do paciente, mas muitas vezes não rastreia a experiência dele. Perfeito. Então, controle e tenha a rastreabilidade da informação, da comunicação de como a sua equipe está conduzindo. Tá? Segundo, documente. Tenha todos esses arquivos. O cliente que teve essa experiência hoje, tenha esse arquivamento para que você, em um momento futuro, caso você tenha algum desconforto jurídico, você tenha blindagens com documentações que possam assegurar e possam realizar uma excelente defesa. Você tem proteção, né? Tem a proteção. Então, eu tenho isso para indicar. Nossas redes sociais se chama Una Secretária Médica. Vocês podem mandar. Eu acompanho muito perto, junto com a minha equipe de marketing. Então, vocês mandam um direct. Felipe, gostei do conteúdo, tenho dúvida contigo, quero mandar uma mensagem. Vocês mandam lá, nossa equipe vai atender, vai agendar um momento comigo, eu vou conseguir ajudar vocês. Cara, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. E sigam nossas redes sociais, curtam nossos conteúdos e compartilhem nossos conteúdos. Até a próxima.